E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão dentro das empresas. E para falar conosco hoje, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem? Bora lá, turma? Mais um conteúdo especial hoje? Hoje o Zé Henrique já deu até um spoiler aí. Nosso conteúdo vai ser especial pro Dia das Mães, né? A gente trabalha na área de manutenção, nós tivemos ali todo o nosso começo da nossa carreira, todos os percalços, todas as dificuldades. A gente vai falar sobre isso, voltado de como as nossas mães nos ajudaram a moldar o nosso caráter, a nossa forma de pensar, os nossos valores, né? Vamos dizer assim, para a gente poder alcançar o cargo na área de manutenção. E depois nós vamos falar das nossas queridíssimas esposas, né? Que são as mães dos nossos filhos, das nossas filhas, que nos suportam nessa carreira de manutenção. A gente sabe que a carreira de manutenção é uma carreira extremamente estressante, infelizmente. É uma carreira difícil, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O cara não para, o cara trabalha ali praticamente o dia inteiro, final de semana, feriado. E as nossas esposas que nos ajudam, nos suportam com isso, né? Estando ali do nosso lado, nos apoiando. Então nós vamos falar dessas duas figuras tão importantes nas nossas vidas, dentro das nossas carreiras de manutenção. Mas antes de entrar, propriamente dito, no conteúdo, fica aí com o recado do nosso patrocinador, Traction. Vamos lá, diretor. Alô, Osvaldo, tá na escuta? A produção tá toda parada, a máquina quebrou de novo. Olha, não é drama não, mas a vida de quem trabalha com manutenção não é fácil. Tem que ouvir um monte por causa daquela máquina que parou do nada. E quando consegue arrumar, outra bucha. E é tanto perrengue que às vezes a gente só queria poder prever o futuro, né? Mas não se preocupe. É por isso que existe a Traction. Com o monitoramento da Traction, você fica sabendo de tudo o que acontece com as suas máquinas e ainda por cima recebe alertas ao mínimo sinal de falha. Olha isso, não te falei? Olha lá, a solução! Agora minhas férias saem. É isso aí, a Traction ajudando você que trabalha na área de manutenção, faz gestão na área de manutenção, a gerir melhor os seus ativos dentro da empresa, né? Então ela tem uma solução que linka hardware e software para monitorar os seus principais ativos dentro da sua empresa e dar ali gráficos, informações em tempo real para você tomar as melhores atitudes dentro ali do seu dia a dia de manutenção, evitando que ocorra ali quebra do equipamento inesperada, uma parada de linha de produção, que é onde que a manutenção ela é enxergada de uma forma não tão positiva assim, né, Zé? Isso aí, cara. Cara, vamos então começar com o nosso conteúdo aqui sobre as nossas queridas mamães, né? A gente vai soltar o vídeo no domingo, no Dia das Mães, e provavelmente as pessoas que vão estar vendo esse vídeo nesse dia vai estar reunido ali com os familiares dela. E a gente queria falar um pouco de como as nossas mães nos ajudaram a chegar na carreira que a gente está hoje, né? Eu queria começar até fazendo aqui uma meia-culpa, vamos dizer assim. Todos os episódios antigos do podcast, eu sempre falo que eu comecei na carreira de manutenção por conta do meu pai, né? Porque meu pai trabalhava na indústria e eu queria seguir os mesmos caminhos que o dele e ele me direcionou a fazer o curso técnico, né? Do Senai. Só que o curso técnico eu tinha 16 anos, né? Então eu já tinha toda uma vida de adolescência anterior a isso. E sempre a minha forma de buscar conhecimento, a minha forma de me desenvolver, vamos dizer assim, internamente, veio impulsionado pela minha mãe, né? Eu cresci numa família patriarcal, né? Meu pai ele é o provedor de casa, minha mãe cuidava de todo o resto, mas é minha mãe que mandava e desmandava lá em casa. Então, até dando alguns exemplos práticos aqui, eu comecei a fazer escola pública no começo da minha carreira ao lado do bairro onde eu morava. Então eu morava num bairro bem afastado, lá de João Molevade, um bairro chamado Tanquinho. A gente mora lá até hoje, meus pais moram lá até hoje, meus avós moravam lá, meus avós por parte do pai. Meu pai tem casa lá, junto com minha mãe, a gente mora lá. Um dos meus propósitos no final da vida é morar lá também, no final da minha vida, quando tudo tiver do jeito que eu gostaria que tivesse, é viver lá. Então é algo que faz parte de mim. E na minha infância,
eu estudava numa escola dentro desse bairro, né? Era uma escola que eu tinha que andar ali, sei lá, 1 quilômetro e pouco para poder chegar na escola. Eu atravessava uma das BRs mais perigosas do país, que é a 381, porque o tanquinho onde que eu moro ficava de um lado da BR e o tanquinho onde que a escola ficava do outro lado da BR. Então, eu atravessava aquilo dali desde os primeiros anos, 6 anos de idade, 5 anos de idade, quando fazia a primeira parte ali, antes do primeiro ano, o jardim de infância, vamos dizer assim. E então sempre vivi naquele ambiente ali. E quando eu tava mais ou menos com uns 9 anos, 10 anos de idade, eu me lembro de um caso, Zé, que a gente tava pegando um ônibus para ir pro centro, fazer alguma coisa com minha mãe, etc e tal, e minha mãe encontrou lá uma amiga dela que morava no Tanquinho também, só que eles não tinham muita relação, ficava no bairro uma área mais distante assim. Né, eu lembro deles ter tido essa conversa dentro desse ônibus, falando que os filhos dessa amiga da minha mãe, eles não estavam estudando mais naquela escola, eles estavam estudando numa outra escola, num bairro chamado Cruzeiro Celeste, é um bairro mais distante, ficava tipo a 40 minutos da onde que a gente morava lá, de ônibus. Então, aí minha mãe começou a perguntar a ela, mas como você conseguiu colocar seu filho lá, né? Eu não sei como é que é hoje. Na época, quando você entra numa escola pública, geralmente você é colocado na escola mais próxima da sua residência, né? Até para o governo economizar com passagem de ônibus, etc e tal, você sempre é linkado nas escolas mais próximas. Só se não tiver vaga lá que eles te jogam para outra. Aí essa amiga da minha mãe começou a dar para ela as dicas, né? Como que ela seguiu, como que ela conseguiu colocar os filhos dela lá. Isso eu tava com 9 anos de idade, provavelmente, tava na terceira série. A minha mãe, naquele dia ali, ela falou assim: na quarta série, meu filho vai sair da escola que ele tá e vai para outra. Ela conseguiu mexer os pauzinhos dela lá, da forma que a amiga dela tinha orientado. E no outro ano já comecei a estudar fora de casa. Então eu, com 10 anos de idade, eu já pegava ônibus para poder estudar longe de casa, 40 minutos, 50 minutos de ônibus da minha casa, né? E, cara, minha aula começava às 7 horas da manhã, então 7 horas da manhã eu tinha que estar lá na escola. Então a gente acordava às 5 horas da manhã, 5 e pouca da manhã, a minha vida inteira, minha infância inteira para estudar foi nessa linha de raciocínio. Sempre acordava muito cedo, pegava ônibus, aí do ônibus a gente ia lá pra escola, aí descia do ponto, andava até chegar na escola, na acabava a escola descia, depois pegava um outro ônibus para poder voltar para casa. Já É tem uma uma, rotina pesada, é hein? uma responsabilidade que a gente vê hoje em dia nos adultos, né? E eu já tinha isso desde pequeno por conta da minha mãe. Minha mãe, ela nunca, em nenhum momento, ela colocou uma barreira para os nossos aprendizados. Esse que é o principal recado dessa parte aqui do podcast. Ela não colocou uma barreira. Pô, meu filho tem 9 anos, 10 anos, vai pegar ônibus, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela nunca pensou nisso. Ela só falou assim, cara, eu quero o melhor pro meu filho. E naquela conjuntura daquela situação, o melhor pro meu filho era estudar naquela escola pública ali. Não era particular, não era nada. Era uma outra escola pública, só tinha um outro ambiente, só tinha um pouco mais de investimento do que aquela escola do meu bairro, e ela levou a gente por esse caminho. Você também se lembra, Zé, de no começo, assim, tão jovem, você passar por umas situações, assim, que muita gente só vive depois da fase adulta? Ô, cara, assim como você, também não posso deixar de falar que minha mãe, ela me deu muito suporte nessa questão de escola. Para começar, lá no Jardim da Infância mesmo. O Jardim da Infância, geralmente, hoje a gente sabe, tem jardim que é público e tem o particular. Infelizmente, hoje o particular acaba tendo uma estrutura de ensino muito melhor que o público. O Uhum. que, para mim, não deveria ser assim. Na época, minha mãe trabalhava fora como costureira e o que que ela fez? Ela fez de tudo para que eu e meu irmão estudasse como se fosse na melhor escola que tinha de jardim da infância lá no bairro. E aí ela, para começar, já me colocou ali, que era uma das melhores. Para você ter uma ideia, nessa escola, ela não era tão longe assim de casa, era pertinho, dava para ir andando tranquilo. Mas nessa escola, para você ter ideia, as crianças já saíam dessa escolinha já sabendo ler e escrever. Aí você pode falar assim, mas é o normal, não sei como que era na sua época. Mas quando eu entrei no ensino fundamental, eu vi que não era o normal. Tinha muitos alunos que chegavam no primeiro ano que não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam nada. Porque a maioria das escolinhas que tinha, às vezes dava uma estrutura só para criança ir, colorir, brincar, não tinha esse incentivo à educação, igual nessa escola tinha. E ela trabalhava, ajudou, manteve o pagamento
das mensalidades para mim nessa escola, até Como o momento costureira, da né? conclusão. Oi? Como costureira, né? Isso, como Ela, costureira, então pô. ela trabalhava para poder pagar a mensalidade Exato. da sua escola naquele momento ali. Trabalhava e além do trabalho dela que ela fazia fora, ela trazia, comprava peça de pano, costurava em casa ainda fora dos horários. E na época eu não lembro se ela trabalhava, tipo, eu sei que era de 10 a 11 horas por dia que ela trabalhava, em casa ainda. Comprava pano, costurava em casa também, vendia peça de roupa. Então, assim, minha mãe, desde sempre que eu conheço, ela sempre esforçou para me manter estudando, para mim buscar realmente conhecimento. E aí você contou essa questão da articulação aí de sua mãe para te colocar numa escolinha melhor, pública ainda. Uhum. Aconteceu um caso parecido comigo também, no ensino fundamental. Eu estudei o ensino fundamental todo numa escola boa que tinha lá perto de casa também. Só que quando estava para sair do ensino fundamental para o ensino médio, aí eles faziam igual você falou, eles sorteavam lá pelas escolas mais próximas que tinham do bairro para direcionar cada aluno. E aí, a minha opção de escola foi para uma escola que tinha lá no bairro, lá, que não era muito boa, era muito, se fosse olhar assim, era muito avacalhada, tinha muitos alunos que às vezes desviavam e começavam a usar drogas, né, seguiam para o caminho errado, então minha mãe estava com muito receio de eu ir para essa escola, até porque o ensino também já não era um dos melhores. E aí ela conseguiu fazer com que eu fosse para uma outra escola que na época era um pouquinho melhor, da seguinte forma: tinha um amigo meu que estudava comigo nessa escola, que a família dele já trabalhava desde sempre em indústria. E eu não sei se você sabe, quem trabalha no ramo da indústria, eles conseguem escola do SESI, a rede SESI, para os filhos poderem fazer ensino médio. E aí esse amigo meu que iria estudar numa escola pública, tinha que sair para ele estudar nessa escola pública, ele já conseguiu a vaga para estudar no SESI. Aí minha mãe conseguiu ir na escola e conversar para que eu pudesse ter a vaga dele, dessa escola pública. E aí foi onde ela conseguiu. Era um pouco mais longe de onde eu morava. Tipo assim, eu tinha que caminhar aí uns 20, 30 minutinhos a pé. Mas com certeza essa decisão, esse esforço que ela teve, significou muito na minha vida. Sim. As histórias se parecem bastante, né? Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui provavelmente passou por isso também, né? A realidade que a gente vive hoje, que a gente dá para os nossos filhos, é totalmente uma realidade diferente do que as nossas mães tiveram quando elas eram jovens e muito ainda mais diferente quando elas eram um pouco mais velhas e puderam fornecer pra gente, né? Aí muita gente pode pensar assim, poxa, mas como que a mãe coloca um filho de 10 anos para poder pegar um ônibus sozinho, cara? Isso é muito perigoso. Cara, pode parecer a priori que sim, mas era muito mais perigoso. Olha pra você ver que eu vou falar aqui como é que é contraditório. Era muito mais perigoso eu estudar na escola que ficava no meu bairro, sabia? Porque pra mim poder pegar um ônibus, você lembra que eu morava no bairro que era dividido por uma BR mais perigosa do mundo, do Brasil, né? Região. Uma das, né? A 381. Então, eu morava de um lado, para poder pegar o ônibus, eu não atravessava a BR, o ponto era no mesmo lado que eu já morava. Para mim, para ir para outra escola, eu tinha que atravessar essa BR. E, cara, isso a gente fala isso até com muito pesar no coração, né? Mas eu convivi com a morte desde quando eu nasci, assim. Desde quando eu me entendo por gente, pessoas próximas a mim morreram por vários motivos e essa BR tirou muita gente próxima de mim. Inclusive, tem até um caso super triste, assim, com meu irmão, meu irmão do meio, o Alisson, ele também estudou nessa escola, né, que a gente morava lá perto. Eu e meu irmão, nós temos só 3 anos de diferença de idade, então, quando eu tava indo para o ensino fundamental, quinta, sexta série, ele tava no começo ainda, né? E assim que eu fui pro ensino médio, ele tava sempre próximo de mim ali. E ele tinha uma menina que ele gostava bastante. Eles iam pra escola todos os dias juntos. Eles moravam no mesmo lado ali do bairro que eu. E sempre ia pra escola junto, sempre atravessava a BR. E um belo dia, essa menina, eles indo pra escola juntos, ela foi atropelada. E ela morreu na frente do meu irmão. Não. E ele tinha, cara, menos de 10 anos de idade. Porque ele tava fazendo ensino fundamental, entendeu? E é algo que traumatiza ele até hoje. Meu irmão, ele tem alguns problemas, bloqueios emocionais.
E muito vem desde essa época. Ele viu a menina que ele amava, assim, se perder na frente dele naquela BR. E ela foi um exemplo, assim, que eu tô falando próximo, né? Teve, que a gente viu com os nossos, que ele viu com os olhos dele. Teve muitos casos que a gente, fulano de tal, acabou de ser, aconteceu ali na BR. E essa BR tá lá até hoje. Até pouco tempo aí atrás aconteciam fatalidades lá. Então pode parecer loucura colocar um menino de 10 anos pegar um ônibus, mas era mais seguro do que me expor àquela BR ali todos os dias, né? Enfim. E, cara, e isso se repetiu até a gente tomar, assim, mais tendência dentro da nossa... O que foi? Opa, chegou encomenda? Chega... Vem cá. Perfeito, cara. Uma surpresa pra vocês hoje aqui, ó. Que será? Cara, não sei se dá dando pra vocês verem aqui. Diretor, coloca na minha câmera. Deixa eu ver aqui, encomenda da Minimal Club. Minimal Club, esse daqui é uma encomenda que o pessoal me pergunta bastante, né? Essas camisas que eu visto, branca, uso muito a preta. Tem episódio que eu tô com a cinza, tô com a azul. E as camisas básicas, as camisas confortáveis, não enrugam, não dá bolinha, não dá odor. E o pessoal pergunta, cara, de onde que vem essas camisas? É da Minimal Club. Aqui, ó. Assim que eu recebo as minhas camisas. Vou até abrir pra você, vamos ver qual cor que essa daqui é. Essa daqui é uma das que eu mais gosto, ó. Camiseta preta. Olha como é que ela vem. Minimal Club. Aí tem um símbolo aqui da Minimal no braço da camiseta. Não sei se vai dar pra ver pela câmera, mas tá aqui. Uma costura de altíssima qualidade. Camisas altamente duráveis. Pode lavar, pode passar, pode fazer o que for com ela. Ela não perde a cor, ela não desbota. Daqui a 5 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo do seu cuidado, ela vai estar exatamente como se ela tivesse saído do pacote aqui, né? Então, por isso o pessoal fala, pô, Ed, você usa muita roupa básica. Cara, são roupas básicas de altíssima qualidade. Dá pra você fazer podcast, dá pra você passear, dá pra você ir pra academia, dá pra você fazer tudo que você tem costume de fazer no seu dia a dia. E com um preço muito menor do que você acha aí no mercado dessas camisas de algodão que você compra aí, lava 2, 3 vezes, já tá totalmente desbotada, já descascando, etc e tal. Se você assiste a gente aqui no podcast, a gente vai deixar aqui no link da descrição o cupom de desconto para Minimal. Você tem desconto de 12% nas compras dos produtos da Minimal no site dele, usando o cupom que nós vamos disponibilizar aqui abaixo, tá bom? Então, a Minimal Club ajudando você a se vestir melhor, ajudando você, que é a audiência aqui do podcast do Chão a Gestão, a se sentir mais confortável, tá bom? Obrigado, pessoal. Rapaz, a surpresa é boa, né? Vou deixar aqui no cantinho aqui, pra gente continuar o nosso papo da Minimal. Só um minuto. Minimal Club. Porque se vestir bem não faz mal nenhum, né, Zé? Exato. Não é porque você tá com a camiseta básica, o pessoal fala assim, ó, quem tem muito dinheiro só usa roupa básica, e quem tem pouco dinheiro usa as roupas todas espalhafatosas. Cara, mas são roupas básicas com algodão egípcio. São altíssima qualidade. São básicas, mas são de altíssimo nível, altíssima qualidade. E você tem acesso a esse mesmo produto por preços aí totalmente tranquilos, e ainda mais com desconto de 12%. Exato. Né? Bom, agora só eu que me perdi onde é que eu tava. Eu tava falando um pouco de como as nossas mães, elas não medem esforço para poder nos dar educação, né? Isso se perdurou ali durante a nossa fase da adolescência até a nossa fase adulta. Eu lembro, Zé, até, claro, eles não vão acertar sempre, né? O fato da minha mãe sempre querer que a gente fosse diferente da educação que eles tiveram, né? Então ela sempre buscou muito a educação. A educação era a resposta para elas, né? Então se ela pudesse falar assim, cara, qual é a solução para poder o seu filho ter um futuro melhor do que a gente teve? Educação, educação, educação. Então, na época, existiam várias pessoas que iriam nas nossas salas, né? Que a gente estudava, e na nossa sala oferecer cursos que estavam chegando na cidade. Vai ter curso de turismo, curso de hotelaria, curso de assistente administrativo, curso disso, curso daquilo. São cursos profissionalizantes, duração curta, de 6 meses,
um ano, mas que saíam ali fora do que geralmente a gente aprendia dentro da escola comum, né? Escola pública. E, cara, todos os cursos que eles apresentavam, eu levava o panfleto para casa, minha mãe me matriculava, sempre. Então, eu fiz muitos cursos profissionalizantes, né? Curso de hotelaria. Esse curso que eu falei, todos eu fiz. Com hotelaria, assim, administrativo. São cursos que não me levaram a lugar nenhum, vamos dizer assim. Mas era uma forma da minha mãe tentar me dar alguma educação do que ela, diferente do que ela tinha recebido até aquele momento. Você passou por algo nesse sentido também, quando você era mais jovem? Cara, passei sim. Tinha muitos cursos que eu fiz na época de jovem, que às vezes eu fico até pensando, cara, quando a gente tem filhos, e até antes mesmo da gente ter filho, um dos principais pensamentos que vem na nossa cabeça é o seguinte: ah, não, mas filho, criança, acaba que é muito caro, porque você tem que pagar a escola, você tem que pagar curso, tem que pagar a faculdade, aí vem na mente só o pagar e o custo que isso gera. E na época, velho, todos os cursos que eu fiz, estimulado pela minha mãe, estimulado pelo meu pai, foram todos cursos gratuitos. Eu acho que dá para contar no dedo um curso que eu fiz pago. Ah, que legal. Porque o que acontecia? Todas as vezes que surgia lá um período de inscrição para determinado curso, aí eles me incentivavam a fazer. Teve até um específico, que é o curso que eu fiz, o curso técnico em eletromecânica. Eu fiz quando eu tinha lá meus 16 anos de idade, que na época saiu lá a inscrição para um curso gratuito na escola. E nessa escola, o único problema é que o curso ele seria no horário de 1 da tarde às 5 da tarde. E nessa fase, por exemplo, 16 anos, 17 anos, que é a fase que eu estava iniciando ali no curso, eu iria acabar concluindo o curso depois dos 18 anos de idade. E que para quem tem 18 anos de idade, não é algo muito bom você estar só estudando e não estar trabalhando. Porque é a fase que você quer ter seu dinheiro, quer sair com seus amigos, quer dar seus passeios e tem que ter dinheiro até para comprar as blusas, as roupas. Então, assim, o meu pensamento na época, cara, eu pensava assim, pô, cara, eu vou estar estudando, mas e como que eu vou ter dinheiro para me estar fazendo essas coisas? E aí que minha mãe entrou mais uma vez. A minha mãe, tipo assim, ela sempre me motivou a continuar estudando para me poder ter uma formação para poder, quando eu conseguir trabalhar numa área boa, não ter que ficar ali desgastando no final de semana, desgastando no feriado. E o que que ela fazia para me ajudar? Ela, nessa época, ela não estava trabalhando fora, mas aí ela conseguiu uma loja, vamos dizer assim, um espaço, que era do lado onde eu morava. A lojinha era da casa da minha avó, e a minha avó alugava para ela. E ali ela colocou várias roupas para venda, que ela mesma fazia, e ela costurava. E aí o que que eu fazia? Eu ajudava ela nessa lojinha, eu ficava lá como olhando a loja para ela enquanto ela ia fazer o almoço, porque aí pra você ver, ela tinha que fazer, arrumar a casa de manhã, fazer o almoço para mim poder almoçar, para mim poder ir para a escola, e a passagem ainda para mim para a escola, ela que me dava. Então, assim, nesse meio tempo eu ficava lá na loja. Confesso que eu não gostava de ficar lá na loja, lá, que eu não gostava na época de mexer nessa área de vendas. Eu achava um saco isso. Hum. Mas, por um lado, cara, eu não podia reclamar porque era isso que estava me fazendo eu estudar e fazer esse curso. E ela fez isso durante 1 ano e meio, velho. Eu lembro que todo período eu consegui realmente concluir esse curso graças à minha mãe mesmo. Quando a gente é criança, a gente não tem muito senso de propósito, né? A gente não entende o porquê que as coisas estão acontecendo. Então, por isso a gente acha um saco fazer algumas coisas, ficam de cabeça quente quando manda a gente fazer algo. Cara, eu queria ficar em casa vendo desenho e eu tinha que ir pra um curso que eu não sei se ia pra frente, porque eu já tinha feito outros e nada tinha acontecido, entendeu? E isso acontece até hoje nas carreiras, né? Então, quando a gente está falando que você é um gestor na área de manutenção e você tem subordinados ali desgostosos, né, do trabalho ou algo nesse sentido, muitas vezes falta um propósito pro cara. O cara não sabe o porquê que aquele ali está acontecendo. A gente amadureceu, olhou para trás e viu, então é por isso que essas coisas estavam acontecendo aqui, por isso que minha mãe agia daquela forma, né? Mas dentro de uma empresa, um funcionário talvez não vai ter essa oportunidade, né? E vai passar ali anos, vai performar cada vez pior, até ser desligado, ou vai ficar ali entregando só o básico. Então você, como gestor, tem que dar ali um direcionamento para ele. Mas na nossa família, o tempo acaba consertando Exato. esses alinhamentos, né? E aí, Wes, só interromper um minuto, cara. E aconteceu também um ponto que eu não posso deixar de falar aqui, que nesse meio tempo em que eu estava estudando, eu lembro que o meu irmão ele estudava também junto comigo. E aí acabou tendo uma situação lamentável, assim, triste na minha família,
que eu lembro que no ano lá de 2006, o meu pai ele sofreu um derrame. E aí isso meio que desestruturou toda a rotina, porque ele ficou muito tempo no hospital, em uma situação crítica, né? Tendo que fazer várias cirurgias. Na época, o meu irmão estudava comigo. O que que ele teve que fazer? Ele teve que abandonar o curso, porque para focar em poder ajudar mais o meu pai. Ele era o mais velho, ele tem 4 anos mais velho que eu. Então todo esse suporte, ele ajudou muito nisso. E na época eu lembro que meu pai e minha mãe, eles não deixaram que eu fizesse o mesmo. Eles falaram, não, cara, vai estudar, não vai deixar de estudar por essa situação. Por mais difícil que seja, não vai deixar. Por quê? Porque é isso que ainda vai acabar te dando um futuro melhor. Então, mesmo diante dessa situação toda, eles ainda fizeram de tudo para que eu pudesse estudar e graças a Deus meu pai, assim, ele teve a evolução dele, teve uma melhora. Hoje ele tem o lado esquerdo dele todo paralisado, mas ele consegue se locomover, conversar, a mente dele está excelente. E graças a esse esforço que todos eles tiveram, do meu irmão, dos meus pais, eu consegui concluir o meu curso. É isso aí, cara. A família é muito importante nesse sentido, né? E por quê, Zé? Você acha que por que que as nossas mães, os nossos pais tiveram essa mentalidade de sempre que buscar a solução na educação? Eu vou dar um ponto de vista da minha família. Eu queria que depois, se você talvez trouxesse um ponto de vista da sua para ver se dá match, né? Eu acredito que sim, tá? A minha mãe e meu pai, né? Mas eu vou falar aqui da minha mãe, que é o objetivo. Ela não teve oportunidade de estudar. As épocas eram bem difíceis. Minha mãe nasceu nos anos 70, então ela era adolescente ali nos anos 90, nos anos 80, ali tinha 12 para 15 anos, nos anos 80, 85, e ela precisou amadurecer muito rápido por causa dos meus avós. Os pais da minha mãe, aconteceu duas coisas que fizeram ela precisar de amadurecer muito rápido. Primeiro, a minha avó, ela adoeceu também. Só que ela adoeceu uma coisa que minha avó já é falecida, tá? Vovó Eugênia. Mas eu não sei nem dizer pra você o que doença que ela tinha, cara. Ela simplesmente ela não sei dizer que doença que ela tinha, era uma coisa mental. A doença que ela tinha era uma doença mental. Ela passou por muitos transtornos na vida dela, muita coisa acontecendo, e isso foi piorando cada vez mais. Hoje, o último diagnóstico que nós tínhamos, né, que todo mundo fala, assim, minha mãe fala, os irmãos dela, meus tios falam, que ela teve quebra de resguardo. Ou seja, ela estava grávida e passou por um forte impacto emocional muito grande e aquilo ali acabou, foi a gota d'água para ela. Mas eu não sei se é só isso, tá? Acho que foi um acúmulo de coisa acontecendo. E como que minha avó era? A minha avó era uma pessoa que vivia totalmente no mundo dela. No mundo dela. Então, ela... Vamos supor, se ela estivesse aqui conosco, ela estaria aqui do meu lado, ela estaria aqui. Todo mundo aqui envolvido com ela aqui, mas ela estaria aqui. Mas ela conversa sozinha, ela conversa só com ela mesmo. Você pode falar uma coisa com ela, ela não vai nem te ouvir. É a mesma coisa se não estivesse falando nada. Como é que você tá sentindo? Como é que você tá? É a mesma coisa que não tá acontecendo nada. Ela tá falando só com ela. E só coisa antiga, tipo coisa quando ela era criança. Ah, vamos brincar com não sei o quê. E bem baixinho que ela falava. Ela não tinha controle sobre si. Ou seja, ela não conseguia tomar banho, ela, para fazer as necessidades básicas, ela usava fralda, porque ela não tinha controle sobre si. É como se fosse uma pessoa independente, no mundo da lua, como se ela vivesse numa bolha. E ela tá assim desde quando minha mãe tinha 12 anos de idade. Foi quando ela ganhou o último filho dela, o penúltimo filho dela, que ela ficou dessa forma. E o meu avô, ele foi um cara que trabalhou muito, assim, a vida inteira. Então, meu avô trabalhava de madrugada, como vigia numa escola, e ele saía da profissão dele de madrugada, de manhã, ele emendava um outro trabalho, como se fosse o Júlio, o pai do Cris. Então ele trabalhava de noite, saía, já ia para outro trabalho, chegava em casa de tarde, dava um cochilo, e acordava e já ia trabalhar de novo. A vida dele era isso. Então, quem criou, e minha mãe tinha 12 anos de idade, tinha pouquíssimos filhos acima dela, tinha o meu tio, etc, que tinha 15 anos, 16 anos, e tinha uma galera de gente abaixo deles, 7, 6 anos. Então minha mãe e os irmãos dela sempre foram assumir a responsabilidade de ser donos de casa. Então eles tiveram que parar de estudar desde essa época para cuidar de casa, trabalhar fora para poder trazer dinheiro para dentro de casa, ajudar o meu avô porque ele ganhava pouco, cuidar dos filhos dos irmãos, né? Tanto que os irmãos
menores da minha mãe chamam ela de mãe, porque eles que cuidaram deles, entendeu? Quando eles eram bebês. E cuidava da minha avó também. E, cara, então eles não puderam focar nos estudos. E conforme o tempo foi passando, as coisas foram se ajeitando. Minha mãe casou, conheceu meu pai, casou com meu pai. A minha avó foi morar conosco, então a minha avó viveu 90% 90% da minha vida eu vivi com a minha avó. Então minha avó sempre morou lá em casa, era sempre minha mãe, meu pai, os filhos e minha avó. Meu pai sempre cuidou dela. Só nos últimos anos de vida que ela foi morar em Campinas, junto com os meus outros tios. Os últimos 2, 3 anos de vida que ela morou lá, mas 90% do tempo dela ela viveu com minha com minha mãe. Minha mãe sempre cuidou dela a vida inteira. E por fato dela não ter estudado, ela se formou no ensino médio depois de adulta. Ela fez aquela escola EJA, fez escola EJA para poder formar ensino médio. O meu pai também foi a mesma coisa. O meu pai também parou de estudar na 4ª série ou 5ª série para poder trabalhar. Necessidade, se formou depois do ensino médio, depois de adulto também, que eu já estava trabalhando. A empresa pagou escola particular para ele poder formar no ensino médio. Ele não fez o EJA, foi uma escola particular que a própria empresa pagou, isso era bem comum no passado. Então, todos eles não tiveram educação como ponto focal. E, cara, eles tiveram uma vida assim. Eles têm hoje, né? Eu falo até do meu pai é o cara mais feliz do mundo. E minha mãe também, ela também é muito feliz. Por quê? Minha mãe, a vontade que ela tinha, o propósito de vida que ela tinha, cara, era ter uma família estruturada, uma família feliz. E ela tem isso hoje, né? Ela fez 32 anos de casada hoje agora com meu pai, tem 3 filhos já, adultos, eu sou mais velho, tenho meu irmão que tem 3 anos mais novo, tenho o caçula, vai fazer 18 anos esse ano, todo mundo já tranquilo, a gente não faz nada de errado, assim, questão de droga, nunca foi nesse caminho. Família totalmente estruturada. O meu pai também, ele queria só viver a vida dele, de curtir com os amigos, viver perto de pessoas que ele gosta. Ele tem isso hoje. Hoje é sábado, cara, eu tenho certeza, se você for lá em casa hoje, vai ter churrasco lá. Do dia que você for lá em casa, vai ter churrasco. Um dia. Hoje, a vida do meu pai é essa hoje. Junto com os amigos dele. Tá sempre com os amigos dele, trocando ideia, curtindo, junto com a família. E a vida que ele sempre quis quando eles eram pequenos, porque nenhum dos dois tiveram isso. Tanto meu pai teve que trabalhar muito cedo, minha mãe não teve os pais próximos nem nada, não tinha família estruturada, tudo a Deus doará. E eles falam assim, cara, pro meu filho eu não quero isso. Então o caminho que eu não tive, eu vou fornecer para eles, que é a educação. Então sempre foram focados nessa linha de raciocínio de fornecer educação pra gente. Então por isso que eles sempre focaram nisso, nunca tiveram contrapontos para que a gente estudasse, né? Vamos dizer assim. Mesmo que a gente nunca estudou em escola particular, mesmo que a gente nunca fez cursos caríssimos, cara, mas eles deram pra gente o que eles puderam dar nas condições que eles tiveram naquele momento, né? Você acha que na sua família também houve algo nesse sentido ou não? Cara, eu acho que, em geral, não só na minha família, eu acho que a tendência é realmente acontecer isso. No sentido de sempre a gente passa para os nossos filhos aquilo que, de alguma forma, nos afetou na nossa própria vida. Minha mãe teve uma situação até parecida com essa história toda. Assim, em resumo, ela cresceu numa cidade interior muito pequena. A cidade era tão pequena que o quarteirão era a cidade. Caramba. Chamava Cidade Nova Módica, não sei se você conhece ela. Não. O quarteirão era a cidade. Então ali, pra você ter ideia, a cidade não tinha nada. É uma escolinha pequena e perto dessa cidade tinha o que chamava de roça, que era a roça mesmo, onde que ela cresceu a maior parte do tempo. E ela conseguiu estudar, se eu não me engano, só até a 4ª série, porque o pai dela, a metodologia que ele tinha era o seguinte: escola não dá futuro, o que dá futuro é trabalhar. Então eu colocava elas para trabalhar mesmo, trabalhar na lavoura, capinando o que tinha que capinar lá na época lá, e era uma vida muito difícil naquela época. Então, assim, a minha mãe não conformava com isso, tanto que ela saiu de lá dessa cidade, nova ainda, ela devia ter lá seus, não sei a idade certa, se era 16, 17 anos, ela veio morar na cidade com uma tia dela mais velha, que era a irmã do meu avô, e ela veio morar aqui para poder trabalhar aqui na cidade, e isso nova. Aí ela veio, na época, veio trabalhar como dona de casa, depois que ela foi conseguir aperfeiçoar como costureira e poder trabalhar como costura.
Então, se ela nunca conseguiu estudar da forma que ela queria, fazer as coisas que ela queria. Então, isso que ela não conseguiu, ela acabou dedicando para que nós, os filhos dela, pudesse ter isso. Então, minha mãe, ela sempre fez de tudo para mim poder estudar e focar realmente nisso. Eu lembro até de uma situação um pouco engraçada na época, que eu devia ter lá meus 13, 14 anos de idade. Eu falo isso com ela hoje, ela nem lembra. Ela fala que não lembra, não. Hum. Mas na época, cara, não tinha. Eu queria muito dinheiro pra mim jogar fliperama. Tinha um fliperama lá perto de casa, lá, na época tinha nossos fliperamas, videogame, e era bem barato, era tipo 25 centavos meia hora. Não sei se você teve isso na sua época também. E eu queria muito jogar videogame, jogar fliperama, e eu não tinha dinheiro. Aí o que que eu fiz? Eu encontrei um amigo meu na época, que ele falou assim, cara, é, vem trabalhar comigo vendendo enrolado e vendendo coxinha. Tem uma mulher lá que ela dá a gente o material, dá os negócios pra gente vender, e aí, de tudo que a gente vender, ela dá uma parte pra gente. Eu não lembro certinho quanto que era a parte. Aí eu falei, ah, beleza, vou fazer isso. Só que eu tinha que fazer isso escondido da minha mãe. Porque se ela me visse e soubesse que eu tava fazendo isso, cara, cortava no couro. Porque não era algo que ela queria que eu fizesse. Aí eu lembro que eu peguei lá, fui lá escondido, peguei os negócios, comecei a vender, comecei a andar no bairro, vendendo isso. Cara, eu vendi na época uns 5 ou 6 salgados, que era ruim de venda demais nessa época. E aí ela acabou descobrindo, não sei como, ela acabou descobrindo. Acho que alguém me viu fazer isso e contou pra ela. Cara, minha mãe com um veneno, me cortou no corpo por causa disso. E aí eu tive que devolver, cheguei pra mulher lá que eu peguei os negócios, devolvi ela, a mulher ainda achou até ruim comigo, falou, pô, mas você vai me devolver? Você nem vendeu todo salgado? Eu, não, toma aí o salgado aí, não vou vender esse mais não. Fui devolver ela e fui pra casa lá. Sem É, dinheiro e sem nada, só com a história mesmo pra voltar pra casa. cara, você tocou num ponto interessante aí, né? A gente tá vendo que a gente fala da história das nossas mães, sofrimento e tal, mas, cara, eram mães dos anos 80, dos anos 90, né? Você apanhou muito da sua mãe? Nossa. Ó, cara, até que minha mãe, não vou falar aqui que ela me batia muito, não, porque ela me protegia muito, cara. Me protegia muito. Minhas tias tipo assim, que às vezes queriam me bater, porque eu era um garoto. Quem tá me ouvindo aí, meus familiares vão saber que eu era um garoto muito bagunceiro, cara. Muito bagunceiro mesmo. Aprontava, jogava bola na casa da minha avó lá e sujava o chão da casa dela todo, batia as bolas nas plantas. E minha mãe sempre me acobertava. Todas as vezes que ela falava isso com minha mãe, ah, seu filho tá fazendo bagunça aqui, tá sujando. Ela não acreditava, ou não sei se fingia que não acreditava. Me acobertava. Agora meu pai, só de ele olhar, já podia ficar veado que ele vinha pra bater, viu? Mas eu não apanhei muito quando era novo, né? Eu conseguia sobressair sempre aí. É, você também teve irmão mais velho também, né? Tive, agora meu irmão apanhava. É, então geralmente é assim. Eu sou mais velho lá de casa. Sou mais velho? É, então, por mais que minha mãe teve essa experiência de cuidar da família com 12 anos, eu fui o primeiro filho dela, né? Então ela aprendeu a ser mãe na tentativa e erro. Na tentativa e erro. Então eu apanhei bastante. Nossa, cara, desde quando me entendo por gente, eu apanhei. Desde quando me entendo por gente. Meu irmão do meio apanhava menos. E meu irmão menor agora, acho que, cara, acho que nunca vi minha mãe bater nele. Nunca. Meu irmão que tem 18 anos. Que nasceu em 2005, então já tinha muita bagagem aí da minha mãe como mãe. Eu acho que ele nunca apanhou. Eu acho, tá? Só gritaria é demais, mas apanhar não. E isso é normal, né? Vamos dizer assim, não quer dizer que é o correto, mas temos que entender que eram mães dos anos 80, dos anos 90, nas condições que elas tinham, foi assim que elas nos educou. E tem até algumas. E a gente também caçava, tá, Zé? Você falou de algumas coisas de sujar chão. Cara, eu lembro de várias situações, eu vou dar um exemplo de duas aqui, que eu apanhei bastante. Eu lembro de uma que, até na casa de uma vizinha lá, uma vizinha chamada Odária, na época. Eu tinha um amigo chamado Iê, quando a gente era pequeno. Iê trabalhava a mãe dele trabalhava na casa de uma vizinha lá, como empregada doméstica, e ele ficava o dia inteiro lá, no bairro. Ele não morava no bairro não, mas ele ficava lá no bairro. Então ficava eu e ele brincando o dia inteiro, aprontando tudo que se imaginar. Aí, eu lembro de uma época que a gente achou, cara, uma cobra morta. A gente achou alguém... Era normal, tá? No bairro que eu morava lá, achar bicho morto, assim, esses bichos peçonhentos lá, porque lá era tudo mato. Chão de terra batido, não tinha sol, não tinha nada. Aí a gente achou, voltando da escola, achou uma cobra morta. Não foi lá e pegou essa cobra e escondeu ela. Aí nós ficou o dia inteiro pensando, o que não vamos fazer com essa cobra morta? Aí a gente pegou, cara, e colocou debaixo da porta da casa de Odário, mano. E ficou tucaiando ela, que a gente fala. Ficou tucaiando ela o dia inteiro. Eu lembro na que a Odário chegou do trabalho, abriu a porta, viu a cobra assim, cara, ela deu um grito gigantesco. Aí não sei como, cara. Eu e aí nós tava escondido lá não sei aonde. Ela viu a gente,
foi vocês dois, foi vocês dois. Cara, esse dia, nossa, apanhei demais. E uma outra situação também, aí por conta disso eu parei de, acho que até quebrei o vínculo com o Iê, depois de a gente não parou de andar junto, que tava, a gente, esse foi o ápice, assim, a gente tava fazendo muita coisa errada, esse foi o ápice. Falei, cara, se a mulher tivesse algum problema de coração, eu tinha infartado, ué. Isso aí, olha que maluquice vocês fizeram. E outra situação foi uma vez que a gente tava sentado na porta de casa, o bairro onde que a gente mora, ele é o seguinte, ele só tem uma entrada e uma saída. Então o carro entra, roda o bairro e sai pelo mesmo lugar. Aí eu lembro que a gente passava direto lá uma Kombi vendendo sorvete. E ela não vendia sorvete por dinheiro, ela vendia sorvete por troca de ferro velho. Eu lembro uma vez passou uma Kombi lá, vendendo sorvete, não tava todo mundo sentado na porta de casa trocando ideia, minha casa ficava bem, bem assim na entrada do bairro, então era comum a gente sentar na escada lá de casa, ficar batendo papo lá os amigos. Tava uns dois amigos lá, aí passou essa Kombi vendendo sorvete. Aí, cara, tinha um tanto de ferro velho do meu tio Simval, um terreno do lado dele assim. O ferro velho que tava lá meses, anos, sei lá, parado lá dele, jogado lá. Aí que a gente falou assim, vamos vender o ferro velho do Simval pra ele tomar sorvete. Aí a gente pegou e fez isso, cara. Paramos o cara da Kombi, pegamos o ferro velho do Simval, damos pro cara e ele deu pra gente sorvete. Minha mãe pegou, foi lá fora falar alguma coisa comigo, a gente tomou sorvete. Então eles arrumaram sorvete. Ah, não compramos na Kombi. Mas a Kombi, deu uns arrumaram ferro velho pra dar pra Kombi. Aí no gaguejando, falamos que pegamos no Simval. Mano do céu, na hora que essa Kombi voltou o bairro, na hora que ela tava voltando, minha mãe parou a Kombi, xingou o cara da Kombi todo porque tava vendendo coisa pra criança, né, gente, sei lá, coisa que a gente tinha na época, vendendo coisa pra criança, pegou o nosso sorvete, devolveu pro cara, o cara ficou chateado também, mas aceitou o sorvete e fez a gente descarregar tudo que a gente pegou. E ela falou assim, ó, falou assim comigo, né, tava nós três, e os dois amigos, todo mundo descarregando. Aí ela falou comigo assim, ó, no meu ouvido, ó, tudo que você pegou, você coloca separado. Cara, não sei, foi Deus que me deu estalo assim, cara, essa mulher vai fazer alguma maldade comigo. Aí eu comecei a pegar coisas, cara, tinha Mais coisa leve. assim, arame farpa, tinha coisas, arame de fio de, tinha coisas, barra de ferro. Aí eu fui colocando as coisas mais brandas assim do lado, como se eu tivesse pegado só aquilo. Já pensou assim, se eu for apanhar... Cara, ela me bateu com cada coisa que eu peguei. Cada negocinho que eu peguei, ela me bateu com ele, Nossa. pra mim aprender. Aí quando meu tio Simval chegou, ele tava trabalhando, quando ele chegou lá no bairro, eu tive que pedir desculpa. Cara, foi um negócio assim que me marcou. Porque depois que ela me explicou, cara, na teoria eu roubei ele, né? Foi um roubo, eu peguei algo que não é meu e vendi pra outra pessoa. Foi um roubo aquilo dali. A criança, a gente não se atenta a isso, né? E realmente ela me falou isso depois. Mas, cara, métodos ruins ou não, tô aqui hoje, eu não replico isso pra minha filha, então minha filha, meus filhos hoje, eu não bato neles, tá? Não porque eu acho errado, porque eu já queria fazer isso, mas eu nunca consegui bater neles, já tentei uma vez, cara, eu fiquei mal pra caramba, até chorei na época, assim, falei, nossa, cara, que sensação horrível, uma criança totalmente indefesa, você batendo nele, eu senti isso pra mim, já tive essa conversa com minha mãe, uma conversa depois de adulto, eu falei isso com ela, falei, mãe, eu fui bater na minha filha Isabela, que ela fez uma coisa, tipo, sei lá, pegou giz de cera e rabiscou o apartamento inteiro. A gente não viu, chegou lá, tá tudo sujo, né? Tava fazendo alguma coisa e tal, tudo sujo. A gente foi bater nela e eu não consegui, cara, não consegui. Eu contei isso pra minha mãe. Ela me falou também que todas as vezes que ela me batia, depois ela ia lá e chorava também, no canto. Ela chorava. Porque realmente, cara, eu falei, cara, como que você conseguia me bater tão naturalmente assim? Eu tentei bater na Isabela lá, quase que eu. Nossa, cara, parece que tinha uma coisa segurando minha mão. Eu não consegui, cara, não consegui. Como é que você fazia? Aí ela me contou que realmente é difícil, que não era coisa, não é uma coisa natural que ela fazia, que não achava. Toda vez que ela fazia isso, depois ela chorava no canto. E é muito louco, né? Quando você é criança, você sempre crucifica sua mãe. Pô, ela só me bate, só faz isso, só faz aquilo. E, cara, foi a forma que ela aprendeu de nos educar. Querendo ou não, deu certo de alguma forma, né? Mas, hoje em dia, tá tudo certo, né? Os filhos estão grandes, você também, os filhos estão grandes. Ela tá casada até hoje, você também, essa família também tá casada até hoje. Eu sei que nem todas as mães passam por isso, tem divórcio no meio do caminho, que acabam abalando as coisas, mas a vida que ela sempre quis lá atrás, por mais que a gente hoje, olhando para trás, acha isso básico,
para ela era algo inimaginável, né? Imagina uma menina de 12 anos cuidando de tanto de filho, e falar assim, cara, um dia eu quero ter uma família estruturada. Era algo assim inimaginável para ela, ela conseguiu. Da mesma forma, a sua mãe também, algo que foi algo nesse sentido, menina capinando coisa lá na roça, falando que queria ter uma família, ter filhos, fazendo faculdade, fazendo isso, fazendo aquilo, era uma coisa inimaginável para eles e eles conseguiram, né? Então, o grande recado aqui até agora, do momento, era, cara, eu sei que muitas pessoas têm problemas com os pais, tá? Mãe, com pai. Muitas pessoas que estão ouvindo aqui têm problemas de autoridade por conta disso, sofrem esses traumas e talvez o que a gente está falando aqui vai bater bem forte no coração deles. E eu queria dizer para vocês é o seguinte, cara, eles fizeram o melhor que eles puderam nas condições que eles tiveram. É isso. É. Eles, se você analisar eles com a sua ótica de hoje, você vai ver que muitas das coisas que eles fizeram é errado, né? Quantas vezes a gente falou aqui coisas que te chocaram? Pô, colocar um menino de 10 anos pra poder pegar ônibus, bater no menino com barras de ferro, coisas de fio de cobre, coisas que você fala assim, cara, isso que loucura é essa? Mas foram as condições que eles tiveram naquele momento para nos dar educação, tá? Então, perdoe os seus pais, a sua mãe, de alguma certa forma, fez parte da sua vida, foi necessário, então siga daqui para frente com a sua ótica de vida empregada nos seus filhos para que todo esse esforço que eles tiveram não seja em vão, né? Então, Exato. até dar uma forma aqui, Zé, que me move sempre a buscar mais, esse cara sangue no olho, querer sempre estar crescendo na vida, é saber a história dos nossos pais, né? Se você já teve essa oportunidade, a gente conversa com bastante pessoa aqui no podcast, pergunta um dia como é que foi a vida do seu pai, como é que foi a vida da sua mãe quando eles eram pequenos. Você vai ver muitos insights, muita coisa que você nem imaginava que eles passaram, e eles passaram para estar aqui hoje, para dar em você o que eles puderam dar. E quando você olha isso, você fala assim, poxa, se eles passaram tudo isso para me dar o que eu tenho hoje, eu não posso pegar isso, cara, e ficar o dia inteiro vendo televisão, né? Sentado, vendo coisas aleatórias e pagando as contas e devendo os outros. Cara, eu não posso ser assim, eu tenho que ser algo a mais, né? Eu tenho que fazer com que tudo que eles passaram valesse a pena. E assim vai ser a mesma coisa para os seus filhos, quando eles tiverem mais velhos, eles vão ver todo o trabalho que a gente está tendo hoje, então isso vai impulsionar eles mais, e a tendência é que cada vez as suas futuras gerações vão galgando lugares maiores ali da sociedade, tá bom? Isso aí, cara. Zé, agora falamos da nossa mamãe, né? E Agora também fala não podemos esquecer das nossas queridas esposas, né, Zé? que são mamães também. São mamães também. Eu tenho 2 filhos, né? A Isabela e o Benício. Eu tenho 3 filhos. Exatamente. E as nossas esposas estão conosco hoje. Então, tudo que isso que a nossa mãe passou para que a gente conseguisse entrar na área de manutenção, as nossas esposas estão ao nosso lado hoje, nos suportando, vamos dizer assim, para que a gente consiga viver os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos, algo nesse sentido, né? E eu queria contar que você contasse um pouco, Zé, da sua rotina aí de trabalho, de como ela é puxada e como que a sua esposa, como que você e sua esposa administram isso junto com os filhos, etc e tal. Você podia contar um pouco pra gente de forma bem resumida aí? Ó, cara, falar que não posso deixar de falar que minha esposa, velho, é realmente a minha raiz para mim poder seguir tudo que eu sigo hoje. Eu até contei em alguns podcasts aí passados, mas vale a pena lembrar aqui de novo que em vários momentos em que eu chego em casa, né, na verdade, com vários problemas, vários pensamentos ruins, é minha esposa que me escuta, é minha esposa que às vezes me dá aquelas palavras que eu preciso ouvir. Às vezes eu chego estressado e já aconteceu muito mais vezes que agora. Hoje eu já nem chego tão estressado assim, mas já cheguei a pontos de chegar em casa estressado, chateado com alguma situação que ocorresse na minha vida do trabalho. E é minha esposa, com toda a calma dela, com toda a palavra de sabedoria, que realmente me dá forças para poder seguir nos caminhos. Ela é uma pessoa que como que é difícil realmente essa vida. Eu falo mais do lado psicológico, porque hoje a gente tem 3 filhos para poder educar, tem 3 filhos para poder colocar num caminho bacana, né, que é esse caminho de estudos. E ela que suporta tudo isso. Ela que está o tempo todo com as minhas filhas, que está com o meu filho, o Eduardo.
e está realmente dando essa estrutura para a gente. E assim, não é fácil, né? Se for avaliar. Pois é, e dá uma diferença gigantesca, né? O pessoal até fala, eu tenho uma filha Isabela, que eu posto ela direto lá no Instagram lá. Nossa, sua filha é muito esperta, sua filha é isso, desinibida, etc e tal. E, cara, você vê o tanto de coisa. 90% das coisas que minha filha sabe foi minha esposa que ensinou ela, né? Deu orientação, desde quando era pequena foi dando ali as dicas. Acho que a presença da mãe ali de forma recorrente na educação das filhas acabam gerando bons resultados, bons frutos, né? E a gente sabe que não é a maioria das pessoas, né? Da mesma forma, a minha esposa, ela cuida da gente hoje e dá todo o suporte, né? Pra gente poder conseguir fazer as coisas que tem que ser feitas. E a gente sabe que nem sempre é assim. A gente tem muitas mães que precisam estar fora de casa, tal. Isso aí foi até uma decisão minha em conjunto com minha esposa, de não deixar que isso faltasse para as crianças. Porque, por exemplo, ela poderia estar trabalhando e a gente poderia estar pagando alguém para olhar as crianças nesse momento. Mas são decisões, né, Zé? São O decisões que que a a gente gente quer dizer, tomou. o que a gente quer dizer aqui é que não tem certo E e nem errado. errado. Exato. São as decisões. Então, na nossa conjuntura, a gente tem alguns benefícios e alguns malefícios Exato. também, né? Por trabalhar dessa forma, né? Foi uma decisão em conjunto com a nossa família. E quem está na outra situação também vão ter benefícios e vão ter malefícios. Aí cada um tem que sentar, escolher qual preço está disposto a pagar e escolher o melhor caminho. Mas Exato. não tem um certo ou errado, tá? Isso aí. A ideia aqui não é que ninguém nos julgue a nossa família e nem que a gente julgue a família dos outros, né? Quem somos nós para falar o que tá certo e o que tá errado, né? Pois é. E Zé, cara, hoje eu posto muita coisa da minha família lá no Instagram, né? Meus filhos, minha esposa, eu posto até menos, que ela não gosta muito de aparecer, é uma decisão dela. Mas meus filhos eu posto bastante, nossa família, a gente brincando. O pessoal fala, ô Edson, essa família é muito legal, você tá sempre próximo, brincando com os meninos, sempre fazendo isso, fazendo aquilo. E, cara, a gente pagou um preço muito grande para poder ter isso hoje. Hoje a gente colhe o fruto de uma família legal, família feliz, família estruturada. A gente pagou um preço muito grande. E desde quando a gente começou a namorar, né? A minha esposa e eu, a gente nasceu na mesma cidade, João Monlevade. Então eu vir para BH para trabalhar aqui, já contei isso em outros podcasts, e ela ficou lá. Então a gente namorou à distância durante muitos anos. Então, durante muitos anos eu encontrava com ela só aos finais de semana. Durante muitos anos eu encontrava com ela 2 vezes por mês, porque teve momentos por apertos financeiros eu não conseguia ir todo final de semana para lá. Eu conseguia ir só de cada 15 dias. Então, cara, foram situações muito desgastantes, situações de estresse altíssimo na parte do nível de relacionamento, saudades o tempo todo. A gente pagou o preço por isso durante muitos anos, né? E depois que a gente veio morar junto, eu passei um momento que eu estava trabalhando como técnico, né? E já formado na faculdade. Então, era um momento totalmente desgostoso profissionalmente. E ela me suportou de uma forma assim tremendamente bem naquele momento. Era um momento que eu trabalhava de madrugada, de noite, então eu tava 9 horas da noite, que é o momento que geralmente as famílias estão junto. Eu tava saindo de casa para ir trabalhar. Aí quando eu chegava em casa, ela tava acordando, eu ia dormir. Aí quando eu acordava, eu já ficava, já ia muitas das vezes fazer alguma coisa, então eu já tinha que me preparar daqui a algumas horas aí para trabalhar. Então foram preços que nós tivemos que pagar durante, não foram dias, não foram semanas, foram anos nesse modelo, para que a gente hoje pudesse ter o mínimo de estrutura familiar. Cara, a gente ainda não tá nem nos primeiros degraus assim que a gente almeja no nosso futuro, né? Então, mas a gente tá numa situação muito feliz, muito bem estruturado, apesar nossa rotina de manutenção, né? Por exemplo, essa semana eu viajei a semana toda, eu saí na segunda-feira, voltei ontem à noite. Então, a semana inteira eu fiquei fora de casa. Mas a gente passa por isso de uma forma bem tranquila, porque não é algo novo pra gente. O importante é que quando a gente tá junto, essa falta de aproximação, essa falta de carinho que a gente teve, que a gente ficou longe, e acaba dando super certo, né? Então hoje, acredito que você seja assim também, hoje eu não me imagino com 90, com 100 anos de idade, sem, se Deus permitir, né? Eu tenho vontade, né? Tenho que me cuidar da minha saúde melhor para poder chegar. Se eu tenho vontade de viver até os 90 anos de idade, por exemplo, sem ela do meu lado. Eu não me imagino sem ela do meu lado. Então, é algo que a gente, uma decisão que nós tomamos lá atrás,
ainda de forma inconsciente, quando a gente começou a sair, claro que eu quero essa mulher o resto da minha vida. Não foi isso, tá? Foi uma coisa que nós fomos construindo aos poucos, foram testados pelo tempo, teve barreiras, muita coisa acontecendo contra para que isso acontecesse, mas foi uma decisão que nós tomamos de forma inconsciente, hoje de forma consciente, que a gente quer viver o resto da nossa vida ao nosso lado. E sempre florescendo, né? Nós tivemos a nossa filha Isabela, tivemos o nosso filho Benício. Hoje, para a gente ter mais filhos, a única barreira limitante é a financeira. Então, se a gente conseguir ultrapassar essa barreira financeira, com certeza nós teremos mais filhos. Eu tenho vontade de adotar um menino. É uma coisa pessoal minha que ela também tem, adotar uma criança. A única barreira é financeira. Então, se a gente conseguir prosperar financeiramente, algo nesse sentido abundante, a ideia é que a gente floresça cada vez mais para que a nossa história, a nossa continuidade, a nossa vida, vamos dizer assim, seja contada lá na frente pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. E tudo isso está sendo construído hoje, no nosso dia a dia, né? Eu acho bacana, cara, que essas dificuldades que você mencionou, eu também já passei muito aí, realmente são coisas que fortalecem cada vez mais o nosso relacionamento, né, cara? E realmente como é bíblico, né? Quando você e sua esposa estão juntos, vocês formam uma só carne, que é até bíblico. E dificuldades vão ter, situações difíceis vão ocorrer, e quando os dois estão realmente unidos, estão focados ali no mesmo propósito, a tendência é sempre fortalecer cada vez mais esse relacionamento. E é o que eu sinto hoje com a minha esposa. Eu sei que de todas as dificuldades que eu já tive e ainda tenho na minha vida, eu sei que ela sempre está do meu lado, e eu tenho grande admiração por isso. Perfeito, Zé. E para finalizar aqui com esse recado, valorize a pessoa que você tem ao lado. Ela é a pessoa que vai estar com você daqui a 50, daqui a 60 anos. E dê valor a isso, tá? Porque isso está sendo cada vez mais raro, está sendo cada vez mais escasso no nosso mundo. E a pessoa que está ao seu lado, dê valor a ela, tá bom? Imagine que sem ela no futuro, você não consegue se imaginar sem ela no futuro. E se você quer ter ela daqui a 50, 60 anos, dê valor para as pessoas que estão ao seu lado, dê valor para as pessoas que vão construir a vida com você, que você consiga aí alcançar os seus propósitos, tanto na sua carreira, tanto financeiro, como também seus propósitos pessoais aí de relacionamento, tá bom? Beleza? Deixar um recado também para as mamães aí, esposas, mamães, que nesse dia das mães vocês realmente sejam abençoados por nos suportarem, por suportarem os filhos. E vocês, filhos, aprendam realmente a dar valor às mães, porque não é fácil. A gente, sempre como filho, sempre na fase aí da adolescência, a gente sempre acredita que as mães, os nossos pais ali, nossas mães, só querem atrapalhar, dão opiniões ali ultrapassadas, e não é verdade, beleza? Que a gente possa realmente ter essa paciência aí com os nossos pais aí. Perfeito, pessoal. Fique com Deus, então. Hoje foi esse episódio aqui do podcast do Chão Gestão, podcast especial, Dia das Mães, e abraço! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!